Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é pra ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 25 do podcast. Hoje eu quero falar pra ti sobre aprender com os erros de outras pessoas. E eu vou te explicar o porquê que eu falo tanto de maneiras que eu errei, de momentos que eu errei no meu negócio e por que isso é importante pra ti, por que eu faço justamente isso contigo, demonstrar esse lado de quando as coisas não dão tão certo como a gente gostaria. Então, bora pro conteúdo. Seguinte, eu não gosto, já começo o episódio dizendo pra ti que eu não gosto de conteúdo que tenta mostrar aquela imagem desse tudo perfeito, sabe? Cara, aquilo me dá um nojo, uma raiva, porque não é aquela realidade, entendeu? Ou pode ser na maioria das vezes, mas tem dias que não é. E são esses dias que a galera não te mostra. Muitas vezes não só na nossa área, mas em outras áreas também isso acontece. E eu não sou assim, sabe? Eu, Rômulo, não sou dessa maneira. Eu gosto de ver, bom, tu teve esse resultado, ok, que bom, parabéns pra ti. Mas o que tu teve que fazer pra chegar nesse resultado? Me mostra isso daí também, entende? Eu faço questão de ver isso daí. Quantas horas a pessoa levou pra fazer determinado negócio? Quanto tempo a pessoa levou pra sair do zero e chegar no resultado que ela tem hoje? O que ela fez pra chegar naquele momento? E eu aprendo muito com isso. Aprendo de verdade. É uma coisa que eu aprendi ao longo desses 4, 5 anos trabalhando com marketing, vendas e divulgação, antes mesmo de eu trabalhar falando só com vocês da psicologia, com os meus colegas. Se tu não sabe, eu tive um negócio de fotografia e eu comecei assim, eu não sabia tirar foto, eu não sabia fazer venda e eu queria vender fotografia. Ou seja, tu pode imaginar o tanto que eu tive que estudar, o tanto que eu tive que justamente errar para aprender tudo que eu aprendi. E coisas que eu sei até hoje, coisas que me ajudam até hoje, entendeu? Então, quando eu falo pra ti assim, olha, aprende com o erro de outras pessoas, o que eu quero dizer? Aproveita o teu tempo, porque tu não precisa passar pelos 4, 5 anos que eu passei errando algumas coisas, tu não precisa fazer isso, tu pode economizar 4, 5 anos da tua vida, olhando para o que eu tô te dizendo, eu errei nisso daqui, olha, eu fiz isso daqui e aconteceu dessa maneira assim, entende? Então quando tu observa isso e tu pensa, eu tenho que evitar isso daqui, e aí tu já vai para um outro caminho, tu já tá atento, já tá atenta para esse erro que pode acontecer, tu desvia disso daí e pronto, tu economizou 4 ou 5 anos da tua vida, com uma coisa que eu te falei, sacou a ideia? Então, para mim, não é um problema eu mostrar vulnerabilidade para vocês, não é problema eu mostrar quando eu erro, e eu sinto que eu conecto muito com o meu público quando eu faço isso. Claro, tu não vai fazer o teu conteúdo virar meio que um muro de lamentações, sabe? Do tipo, nossa, eu errei tal coisa, eu fiz e não deu certo, pobrezinho de mim. Não é nesse sentido. É tu alertar o teu público do tipo, olha, eu sou um ser humano também. Não é só de resultado bom que vive o meu negócio. Não é só coisas boas que acontecem na minha vida. Por exemplo, vocês já sabem, vocês percebem essa pressão externa, e muitas vezes essa pressão vem da própria área da psicologia, de o psicólogo manter uma postura de sempre certinho, de não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo. Por que começou isso? Eu não faço a menor ideia. Mas eu tenho nojo de quem começou esse negócio. Porque, cara, a gente é ser humano. Não, eu não sei, no meu diploma diz ali psicólogo, não diz parabéns, você é um robô agora. E não pode sentir isso, não pode demonstrar aquilo. Entende? E eu não quero vocês travados nisso daí. Não quero mesmo. Eu vejo muito potencial no conteúdo que a galera que me acompanha ali, que me segue, porque quem me segue eu assisto o conteúdo de vocês pensavam que não, eu tô toda hora olhando o conteúdo de vocês, porque é dali que eu tiro ideia para os meus conteúdos, lógico. Então eu vejo o conteúdo de vocês, eu sei que vocês têm coisas boas para compartilhar e eu consigo perceber. E aí, lógico, isso vai da minha experiência cuidando outros negócios, vendo outros nichos de mercado também. Eu consigo perceber quando a pessoa poderia estar falando e fazendo bem mais, mas ela está meio que presa em algum ponto. E eu não quero que o ponto seja esse, de tu ficar presa num momento de, nossa, eu não posso demonstrar isso, não posso falar isso porque eu sou psicólogo, porque eu sou psicóloga. Olha, o que não pode? Não pode extrapolar o que o código de ética diz pra gente não extrapolar. Fora isso, tu pode fazer, entende? Então, não fica te travando. E mais uma coisa a respeito dos próprios erros, a respeito de demonstrar uma vulnerabilidade. É exatamente isso que eu falei pra ti agora há pouco. Cara, isso conecta de uma maneira que tu não tem ideia. O público, assim, tem gente que vai gostar daquelas aparências, tem gente que vai gostar das aparências, mas tem gente que não. Tem gente que é assim que nem eu, que gosta de ver o lado real do negócio. Entende? Eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. Quando eu trabalhei com fotografia aqui na minha cidade, sabe quando que eu percebi que mesmo se eu ganhasse muita grana na fotografia,
eu não ia gostar de trabalhar nessa área, pelo menos aqui na minha cidade, tá? Não tô dizendo que é sempre assim. Eu percebi que eu precisava andar com essa galera que valoriza muito a aparência das coisas, o quanto a pessoa tem, ao invés do que a pessoa é, para ser reconhecido na cidade, para ser indicado para eventos e tudo mais. E assim, ó, isso é uma das técnicas, tá? Para te ser indicado meio que no marketing boca a boca, beleza? E eu, cara, não era para mim. Ali eu percebi, não, esse tipo de cliente, esse tipo de pessoa, esse tipo de grupo não é para mim. Eu não me encaixo nisso, não tem jeito. Eu gosto de ver o lado real dos negócios. Eu gosto de ver o lado real das pessoas. E eu gosto de ver o lado real da psicologia. E é um dos pilares que sustenta muito o meu negócio hoje, o meu conteúdo hoje. Vocês veem eu falando de frase motivacional sem contexto? Só se for para falar mal, né? Eu não gosto disso. Por que eu não gosto disso? Justamente porque não passa a ideia de uma psicologia real. Passa a ideia de um pensamento motivacional ali sem o menor contexto. Se é a tua vibe, beleza, não tô dizendo, nossa, isso é errado, não pode jamais, tem que ser banido da face da terra. Não, pode fazer, se é o que tu curte, beleza. Agora, eu tô falando a minha perspectiva a respeito disso daí. Para mim, isso não demonstra a totalidade e a grandeza que tem a psicologia. É uma partezinha mínima. E não é de partezinha mínima que eu quero o negócio de vocês. E aí eu volto de novo no início desse episódio. É por isso que eu compartilho meus erros com vocês. É por isso que eu não mostro só o lado perfeito das coisas. Eu quero que vocês entendam todos esses detalhes do porquê que isso aconteceu, do porquê que isso talvez não aconteceu, porquê que foi diferente do que eu pensava que seria. E aí tu já começa a ganhar tempo e ganhar experiência também, porque esses 4 ou 5 anos que tu economiza ao olhar para o erro do Rômulo e fazer diferente para não errar da mesma forma, tu economizou tempo e ganhou experiência nisso daí. Tu já sabe, sem precisar passar por aquele caminho das pedras, que nem a gente chama no marketing, que é essa jornada de errar e tentar de novo, e errar de novo e tentar de novo. Isso a gente chama de caminho das pedras. Então tu não precisa passar por esse caminho das pedras, eu tô te entregando ali. Claro, com isso, e aí eu meio que confesso também pra vocês, que eu fico um pouco, às vezes, na dúvida de o quanto eu posso mostrar pra vocês para não causar o efeito contrário. O que seria o efeito contrário? De vocês ficarem dependentes desse conteúdo meu. Como assim? Do tipo, eu só vou fazer se o Rômulo me disser que ele já errou desse jeito aqui e tá seguro eu fazer de tal jeito. Não quero isso, eu não quero que vocês esperem o meu conteúdo dizer pra ti assim, agora tu pode ir, pronto, vai lá, largada foi, sabe? Não é assim. O meu conteúdo não vai falar isso pra vocês, mas ele vai nortear vocês do que eu já fiz, do que eu já errei, como vocês podem evitar os mesmos erros e como vocês podem ganhar muito, muito, muito tempo à frente de quem não tá pegando essas dicas, de quem não tá se ligando nesses pontos aí. Gurizada, eu acho que esse bate-papo já tá tranquilo, vocês já entenderam por que eu demonstro meus erros pra vocês, por que eu falo, por que eu conto muita coisa que, assim, a maioria da galera não vai contar pra vocês e vai fazer muito esforço justamente pra fazer o contrário, pra esconder essas verdades de vocês, tá bem? Mas aí é o que eu falei, se a tua vibe é essa ideia de um negócio perfeito, de olhar só pros resultados bons, não tô de maneira nenhuma te julgando, faz da maneira que tu te sentir melhor, porque a ideia é essa, eu quero que tu te sinta melhor, da melhor forma que tu puder aí no teu negócio de psicologia, justamente por causa disso que eu faço meu conteúdo, tá bem? Então é isso, eu vou ficando por aqui nesse episódio, eu espero que tu tenha gostado desses insights, eu espero que tenha surgido insights aí pra ti sobre vulnerabilidade, sobre mostrar que tu é humano, sobre não se travar tentando ser um robô, tá? Tentando corresponder com as pressões que colocam na profissão do psicólogo, da psicóloga, e faz o teu conteúdo, aprende com os erros dos outros para que tu não perca todo aquele tempo lá que a pessoa passou para poder te dizer, eu errei aqui, te cuida, tá bem? Mais uma vez eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem, até mais e falou!